A história logo começa na prestigiosa Academia Mágica Higarden, uma academia que naturalmente valoriza o talento para a magia. Porém, nosso protagonista não tem tanta aptidão com magia, infelizmente. Como uma compensação, ele sempre vai para a masmorra matar monstros e treinar suas habilidades de combate. Um tempo depois, em uma das salas de aula da academia, nos é explicado que canalizando a pequena quantidade de magia no minério de Balca e no pó de Agni, cria-se um pedaço de enxofre, e logo em seguida se torna possível catalisar uma chama brilhante. O professor Edward afirma esta informação e busca um aluno para nos mostrar isso na prática. Chamando Will, que estava distante em seus pensamentos para ir na frente da turma, Will não parece muito surpreso com essa situação toda. Will tenta usar o catalisador para gerar uma chama. Infelizmente, ele falha miseravelmente e a turma toda cai na risada. O professor logo mostra sua indignação com o fato que Will não pode nem mesmo usar uma magia de nível básico, o apelidando de aluno teórico. Sem perder tempo, outro aluno chamado Sion nos mostra como fazer esta magia com facilidade. O professor logo afirma que neste mundo magia é tudo. Um sem talento não merece estar em um ambiente que dá origem aos grandes sábios, reforçando que o nosso protagonista deveria sair desta academia de uma vez por todas. Depois da aula, Sion vem confrontar Will, dizendo como ele é um fracasso total nesta academia. No mesmo momento, conhecemos a Clorette Loire, filha de uma família nobre, mesmo que apenas no nome, e uma aluna um tanto quanto boa na academia e que não vai permitir que insultem um amigo dela. Sem medo, ela defende Will, dizendo como ele é gentil e se esforça mais do que qualquer um. Sion vai embora logo em seguida, mas reforçando que se tornar um magia Vander sem ter magia é algo impossível e que Will deveria apenas sair da academia logo. Colette consola Will, dizendo que há algo errado com o professor usando ele de motivo de chacota dessa forma. Will não parece muito triste com tudo. Não podendo usar magia é algo que ele já espera ter que passar. Além disso, ele se considera muito sortudo por ter uma garota bonita preocupada com ele. Dito isso, ele faz Colette perder sua compostura totalmente pelo elogio repentino de Will. Em seguida, Will se encontra olhando para o céu. Colette nos explica que os magos mais poderosos, os Magia Vander, continuam a defender o céu. Mas agora, voltando há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu. Elas estavam presas à escuridão. O mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais, por tempos até que 5 magos se juntaram contra eles. Esses magos repeliram os invasores. Eles lançaram um selo no céu que trouxe paz ao mundo. Estes sendo os Magia Vander. Esse título vem sendo conhecido desde então e concedido apenas aos mais fortes. Todos no mundo sonham com isso pelo menos uma vez, a honra de se tornar um mago. Agora, voltando para os tempos atuais, Colette questiona se a varinha da donzela de gelo estaria cuidando deles hoje. Will afirma que sim. Agora, ainda para as memórias de Will, Will e Elfaria, lendo um livro, ficam surpresos que exista um sol e uma lua além das barreiras. Elfaria diz que se eles chegarem o mais perto possível do céu, no topo da torre, se eles se tornarem Magia Vander, talvez consigam ver o pôr do sol, dando início a uma promessa que Will e Elfaria chegariam neste nível um dia. Mesmo sendo uma promessa inocente de infância, Elfaria tinha o potencial real. O talento, ela se tornou a Magia Vander mais jovem a ganhar esse título. Quanto a Will, mesmo sem capacidade e talento, ele se recusa a desistir da promessa feita aquele dia. Um tempo depois, Will encontra o professor Wagner. Ele o repreende por ter ido mais uma vez para a masmorra sem permissão. Contudo, Will ganha 2 créditos pela morte de um guardião maligno. Apesar de tudo, seu professor explica que para ele se tornar um Magia Vander é necessário pegar créditos em 3 categorias diferentes, sendo escrita, feitiços e praxis. Dadas as circunstâncias de Will, ele nunca ganhará créditos de feitiços, sendo assim impossível avançar dessa forma. Além disso, a formatura de Will está em risco por não ter conseguido ganhar crédito nos exames mais recentes, tendo que ganhar 4 créditos até o final da semana. O problema aqui é que faltam apenas
apenas 2 dias para fechar a semana. Seu professor o ajuda informando que tem uma criatura no 6º andar da masmorra que pode dar a ele os créditos que faltam. Infelizmente, Sion também escuta toda essa conversa atrás da porta e agora ele finalmente vê uma forma de tirar o Will da academia de forma definitiva. A caminho do 6º andar, o Will segue à procura da criatura. Sion e seus amigos também buscam o mesmo. O plano é derrotar a criatura antes que o Will a encontre. Infelizmente, Sion não esperava que quem encontra eles é uma criatura de nível muito maior que vale 10 créditos. Will rapidamente chega ao local e toma conta da situação, vendo Sion em perigo. Apesar da situação, Will se pergunta se realmente deveria salvar Sion depois de tudo que ele o fez passar. Porém, Will lembra de uma conversa com sua amiga Elfaria, dizendo como ele é gentil e mais corajoso do que qualquer um. Com isso, Will vai com tudo para cima da criatura, defendendo Sion. Acima da masmorra, o professor Edward informa Workney que Sion e seus amigos foram para o 6º andar sem permissão e pede a ele para que os localizem lá dentro. Mas Workney, sabendo disso, diz que não seria necessário, assim mostrando a ele a batalha de Will contra a criatura de nível superior. Sion e Edward ficam surpresos com o desempenho de Will na batalha. Workney explica que o Will tem uma força sobre-humana que nenhum mago jamais possuiria, um físico incrível e habilidades de intuição de combate muito avançadas. Com isso, neste repleto mundo de magia, Will é o único guerreiro presente, finalizando a batalha com um golpe de espada que supera até mesmo um raio. No dia seguinte, Will nos conta que esta é a história que viraria o mundo de cabeça para baixo, uma história sobre a união entre varinha e espada. Vemos uma memória de Will com seus 10 anos, todos os julgando por não conseguir usar magia e que não passava de uma isca para atrair a sua amiga Elfaria para a escola. Após isso, vemos Will na sala da diretora, onde ela o entrega uma espada para se defender das magias que ela joga nele. Após ver seu desempenho, a diretora permite que ele continue na academia apesar da sua condição. Então, Will a pergunta se poderia subir na torre algum dia atrás de sua amiga. A diretora fala que se ele for persistente e infalível, talvez um dia consiga. A cena corta para Workney explicando para sua turma como funciona a subida para a torre, e que há apenas 2 formas, a primeira sendo criar uma nova magia, e a segunda é obtendo pelo menos 7.200 créditos na academia. Ele diz que apenas um número limitado consegue da primeira forma, sendo melhor correr atrás da segunda opção. Fora da sala, Colette encontra Will e o pergunta como foi sua aula de reforço. Will nos conta que apesar de ter pegado todos os créditos possível em escrita e em nenhum em feitiço, ele não deixará de se esforçar para se graduar. Mais à frente, podemos ver um dos amigos de Sion espalhando o boato que ele derrotou uma criatura de 10 créditos. Apesar disso, Sion está aborrecido por saber que isso é uma mentira. E, ao ver Will passando no corredor, o confronta indignado por ter sido passado para trás por um sem talento. Enquanto isso, na sala da diretora, Edward se encontra pedindo a expulsão de Will. A diretora não entende o porquê expulsá-lo, já que ele chegou tão longe e com notas boas, tirando o fato que ele não pode usar magia. Ela diz que pode haver outros caminhos para ele além de subir na torre. Edward diz que o problema aqui é ele querer subir na torre. A diretora então diz ao Ed para fazer um teste pessoalmente a ele. E caso ele não passe, Ed pode decidir a expulsão dele. Agora no corredor da academia vemos Will mexendo em seu armário. Colette diz que ele não mudou nada e continua a guardar sua espada ali. Ele a conta que não pode sair com ela pela academia e voltar até seu dormitório seria um problema, já que seu colega de quarto não o deixa sair de lá quando entra. Na sala de estudos vemos Will estudando incansavelmente. Colette o diz que ele já é incrível na escrita, não precisa se esforçar tanto. Mas ele continua, pois não pode perder sequer nenhum ponto. E também diz se identificar com a perspectiva da raça dos anões que está escrevendo, já que eles não podiam usar magia, mas continuavam a lutar sempre. Ed aparece para levar Will para o salão de feitiços sozinho. E o diz que isto seria uma aula de reforço para ele. Logo ele revela seu teste para Will. Seu objetivo é acertar um único golpe nele e assim ganhará 5 créditos de feitiço. Caso ele não consiga, será expulso. Enquanto isso, Workney é chamado pela diretora para ser avisado sobre o teste de Will. E também que ele está proibido de interferir nesta luta. Workney diz que uma luta entre ambos é loucura, já que Ed é o que mais esteve próximo de se tornar um Magia Vander. Apesar dele ter sido derrotado, ele já chegou ao topo da torre. Agora na luta de Will, ele sempre tenta encurtar sua distância contra Ed, mas sem sucesso, pois a defesa de Ed é muito forte. Will percebe que não há uma única falha sequer nos ataques ou defesas de Ed, reconhecendo a força de seu professor. Ed diz que usará apenas sua chama e seu escudo contra Will. Logo ele começa a preparar vários ataques de um feitiço só. Will, sem ter para onde ir, é almejado pela enxurrada de chamas de Ed. Will diz que se pelo menos tivesse sua espada teria alguma chance. A cena corta para
Colette preocupada com Will e esta aula de reforço sozinho com Ed. Logo vemos o familiar de Will tentando buscar sua espada em seu armário. Voltando para Will em sua luta, vemos Ed dizendo a ele que se não pode superar nem mesmo ele, não poderá chegar muito longe. E diz ser assim que o mundo funciona. Uma espada nunca superará uma varinha. Mesmo assim, Will ainda deseja se tornar um Magia Vander. Ed o pergunta por que insistir tanto nisso. Então Will diz que isso é pela sua promessa a Elfaria. Ed fala que um amor tolo não poderia o levar a alcançar o topo da torre. Logo Colette aparece e joga a espada de Will para ele. Independente disso, Ed continua a lançar magias contra Will, mas agora ele pode cortá-las pelo metal de Moria em sua espada. Will então continua a tentar se aproximar de Ed apesar das chamas, mas agora com sua espada, ele facilmente quebra sua defesa e o acerta usando um ataque aéreo. Ed se dá por vencido, e Will se encontra acabado, mas ganhou seus 5 créditos. A cena corta e vemos a diretora e seu professor o elogiando e reconhecendo sua força mais uma vez. Vemos mais uma das memórias de Will, sendo essa seu último encontro com a Elfaria. Ele diz que apesar de sua condição, promete que vai subir na torre um dia para conseguirem ver o pôr do sol juntos. Voltando para o mundo normal, vemos Will trabalhando incansavelmente e distribuindo jornais pela cidade. Até que ao deixar alguns jornais caírem no chão, ele lê sobre uma matéria de Elfaria, onde a própria solicita um pedido aos alunos da academia para que coletem núcleos de gelo. Logo, vemos Will em seu dormitório pedindo a Host que faça um item mágico para ele. Will o explica sobre o pedido de Elfaria e como está animado para concluir. Host entende seu entusiasmo e o entrega alguns itens mágicos. A cena corta e vemos as coisas bem movimentadas no quarto andar da masmorra, graças ao pedido de Elfaria. Após ver como Sion está se determinando, Will corre para não ficar para trás. Então ele encontra uma jovem moça sendo atacada e, com movimentos rápidos e precisos, ele derrota as criaturas sem problemas. A jovem o agradece e logo se apresenta como Iris. Agora, em uma das aulas de Colette e sua colega Rose, vemos Orkney explicando como é complexo criar uma nova magia, e que se conseguirem isso um dia, seus nomes certamente entrarão para a história. Então Rose pergunta a ele se a Elfaria que estava nos jornais de manhã é tão incrível assim. Ele a diz que ela é inacreditável, já que criou 12 feitiços, e diz que provavelmente ela será um dos maiores nomes entre os magos. Colette então começa a comentar com Rose que essa amiga do Will parece ser bem especial. Rose então começa a caçoar dela, perguntando se ela estaria com ciúmes da Elfaria. A cena corta e vemos Will e Iris conversando enquanto entram mais para dentro da masmorra. Então Will descobre que ela também veio para as masmorras pelo pedido de Elfaria. Então Will começa a nos explicar que apesar da paz em que vivem pelos Magia Vander, as histórias contam que quando a barreira cair, o mundo será envolvido pela escuridão mais uma vez. E por isso que todos estão querendo atender o pedido de Elfaria, mas não só por admiração a ela, mas também para proteger e ajudar o céu. De repente, Iris fala a Will que já se encontrou com a Elfaria uma vez. Um dia, quando ela estava em perigo, Elfaria apareceu congelando todas as criaturas e a salvando sem dificuldades. E por isso que ela a admira tanto e quer atender seu pedido. Mas infelizmente, ainda não achou a criatura que drope o núcleo de gelo. Então Will, analisando o solo, percebe que logo à frente há uma criatura muito forte escondida. Iris fica preocupada com ele por não poder usar magia, mas ele a diz que magia não é tudo, e que sua experiência pode muito bem compensar essa falta. No mesmo instante, eles encontram a criatura e descobrem que ela é uma criatura de 6 créditos, exclusiva deste andar da masmorra. Iris tenta impedir que Will lute com ela, afinal essas criaturas congelam qualquer um que as ataque corpo a corpo. Ainda assim, Will corre para cima da criatura, desviando de seus ataques com muita velocidade, a ponto de deixar a criatura confusa sobre sua localização. Ao ver uma brecha, Will finalmente usa seu item mágico, o cercando com cordas pelo seu corpo todo e criando um enorme ataque explosivo que oblitera a criatura. Neste momento, vemos Iris observando ele de longe, dizendo que sua habilidade é bem diferente dos rumores, e pensa como deveria relatar isso, mas Will logo a chama e ela volta a agir normalmente. A cena corta e vemos Iris se encontrando com os Magia Vander na grande torre. Então eles a perguntam se encontrou alguém útil para os ajudar a mudar o que está escrito nas histórias. Ela os informa que encontrou alguém interessante, este sendo o próprio Will, assim o recomendando para um cargo na torre. As opiniões dos Magia Vander sobre colocar alguém que não usa magia na torre é bem divergente. Como uma solução, eles concordam em esperar o dia do grande festival de magia para tomar uma decisão com base nos resultados do festival, apesar de que Elfaria parece certa de que Will chegará até ela. Um tempo depois, nos é dito que 7.200 dos 12.000 créditos disponíveis na academia é o número que os alunos devem ter para avançar ao Instituto Superior. Uma condição absoluta para quem quer se tornar Magia Vander. Então vemos Will prestes a dar um soco no Golem para concluir seu teste, mas acaba sendo provocado por outros alunos por não usar magia e perde sua oportunidade.
Logo, vemos Julius, Liana e o Ignoro conversando sobre suas rivalidades, sendo os únicos com mais de 10.000 créditos. Então Will nos explica que os créditos dos estudantes, em outras palavras, indicam seus pontos fortes, e no caso dele, ele tem apenas 5.405 em seu último ano, não sendo suficiente para se graduar, muito menos para ir ao Instituto Superior. Então vemos Julius passando por ali, dizendo para Will que sua presença de fracassado o incomoda, e vemos seus colegas dizendo que o grande festival está para acontecer. Mais tarde, Colette diz a Will que a sua única chance é ser recrutado durante o grande festival, já que não há meios de avançar para o instituto sem pontos de magia. Mas ainda assim, existe precedentes de alunos que foram para a torre ao ser recrutados. Will nos explica que o festival é um evento que acontece uma vez a cada 2 anos na academia. Enquanto competições acontecem, altos magos descem da torre para recrutar alunos. Colette também fala que na prática o festival é uma competição entre estudantes de diferentes facções da torre, dando a entender que o avanço para a torre é definido neste festival. Essas facções são Lorde dos Raios, Elfa Sagrada, Imperador das Chamas e Donzela do Gelo, tirando a facção soberana da Luz, que é o atual Magia Vander que lidera as outras 4. Se uma dessas escolher Will, sua passagem para a torre é certeira, mas Will fala que pular a graduação dessa forma teria que surpreender muito no festival. Mas Colette diz que também tem os observadores, que pegam grandes talentos e os levam para a torre. Mas ele acredita que isso não passa de uma das 7 lendas da academia. Também que um sem talento como ele não deve se destacar no festival. Então, ele vai apenas ajudar na organização, como nas outras vezes. Colette tenta o animar, falando que suas habilidades seriam notáveis, mas ele a diz que ficaria mais parecendo um evento esportivo, como fez uma vez, e o público não gostou muito. E desde então, ele tem esse trauma do festival. Logo vemos alguns alunos treinando, e Colette diz que virão olheiros fora de Rigard também, dando a oportunidade de seguir outra carreira a eles. Mas como seu objetivo é subir na torre, a melhor opção a ele seria o festival, mesmo não sabendo usar magia. Então vemos Colette nos armários, dizendo que parece haver uma passagem secreta em um deles, e Kiki os ajuda retirando os selos. Lá dentro, vemos que o local se trata de uma casa de apostas dos alunos. Então vemos Sion tentando ser agressivo com Will novamente, mas Colette logo defende. Will os pergunta o que estariam fazendo ali, e logo seus colegas entregam que Sion está preocupado com a diferença grande nas apostas entre ele e os outros 3 alunos tops da academia. Mas Sion logo fala que é questão de tempo ele passar eles nos créditos e vai embora. Mais tarde, encerrando sua aula, Colette tenta passar mais tempo com Will, mas ele a diz que vai trabalhar em uma taverna esta noite. A cena corta e vemos Will e seu amigo o ajudando a servir clientes na taverna. Após o expediente, Host o pergunta por que trabalhar ali, já que o professor Orkney poderia arrumá-lo um trabalho melhor. Ele o responde que apesar de tudo, ali ele é tratado bem mesmo com sua condição. Então vemos Julius e seus colegas entrando na taverna, pois era a única ainda aberta, e já chega insultando todos os anões e até mesmo Will. Will nos explica que quando os anões perderam seu mundo para os invasores celestiais por não terem poder de magia, eles fugiram para este mundo, e que, diferente dos elfos, se anões colocarem as mãos em um mago, estarão em perigo imediatamente, já que a magia neste mundo é tudo. Julius e seus amigos continuam a insultar todos, então Will vai até suas mesas e os pedem para retirar o que disseram. Eles recusam e ameaçam a bater nele. Então Will logo derruba ambos os amigos de Julius no chão. Julius fica indignado por ser humilhado dessa forma, e logo puxa sua varinha e começa a lançar vários feitiços para cima de Will, até que consegue o agarrar. Mas ao ver o semblante de Will, Julius tem a ideia de humilhar ele em frente a todos no festival. Ele aceita o desafio, contanto que ao vencer, Julius retire todos os insultos feitos. A cena corta e vemos o grande festival sendo iniciado. Logo, a diretora fala a Iris que já tem vários olheiros misturados na plateia. Então Iris fala que tem trabalho a fazer e quer torcer para um certo veterano. Logo depois, vemos os amigos de Sion o animando sobre a corrida até a coroa. E vemos uma lembrança de Sion, onde Colette pede sua ajuda em sua equipe. Ele fica todo animado por isso, mas ao encontrar sua equipe, ele fica indignado ao saber que Will faz parte dessa equipe, e o pergunta por que um sem magia participará do festival. Então vemos Julius passando por eles, e logo Sion entende que Will está chamando mais atenção que ele. De volta ao festival, vemos que a narração será feita por Mike, e os comentários pelo professor Ed, e vemos os membros da facção élfica preparando o local para a corrida até a coroa. Nos é explicado que há 5 zonas, estas sendo vulcânica, pantanosa, pedregosa, campestre e florestal. E nos falam que este evento funciona em equipes de 3, começando pela borda externa do campo até o estádio central, onde a coroa se encontra. Mas haverá também muitos obstáculos no caminho, das equipes até a coroa, e é permitido atrapalhar outras equipes, sendo o evento mais brutal e intenso do festival. Então vemos Mike dizendo que a equipe de Wignall e a de Julius são as mais populares, e que apostou todo o seu dinheiro no Wignall. E ele comenta sobre a equipe de um sem talento em magia, sendo os menos populares.
Então, vemos o professor de Will falando que o alertou várias vezes a não participar do festival. Ele o pede desculpas e segue para sua posição. E vemos os alunos iniciando o primeiro desafio deles, que será um exército de golems. Vemos a equipe de Will avançando e Colette dando uma manopla com sua magia. E Will consegue causar um soco extremamente forte. E vemos Colette explicando que mesmo não usando magia, se ele atacar com uma manopla mágica, não irão infringir as regras. Então vemos Sion distante em seus pensamentos, lembrando de quando foi salvo por Will. E apesar de fazer de tudo para ficar mais forte, Will ainda consegue toda a atenção. Voltando para o festival, vemos a equipe de Will na liderança, entrando na zona pedregosa. Ele levanta um paredão de terra com um soco para impedir os ataques. E vemos Colette invocando várias espadas pelo campo para ele usá-las para lançar contra os cubos e atravessando a zona com facilidade. Todos ficam surpresos com a velocidade que sua equipe está progredindo. E vemos Iris muito animada na plateia pelo Will. Então, vemos outras equipes progredindo também, mas a de Will segue na liderança ainda. E vemos Julius animado para alcançar Will. Enquanto isso, Will chega na zona final e percebe várias armadilhas, mas consegue anular todas elas ao mesmo tempo com sua agilidade. E vemos Will planejando fazer uma emboscada contra Julius, mas é surpreendido primeiro com um ataque de Julius. E vemos ele já mandando uma enxurrada de magias para cima de Will. Sion finalmente decide agir, lançando um ataque muito forte, mas mirando tanto no Will quanto no Julius, e exige que Will lute contra ele. E vemos que Julius escapou do ataque de Sion. Will tenta conversar com Sion, ou dizendo que ali não é hora para isso, mas ele continua querendo lutar contra ele. A cena corta e vemos uma lembrança de Sion, onde oferece a Will a oportunidade de ser um de seus subordinados, para não ter que ficar na miséria, mas Will o diz para sair de seu caminho. E a partir desse dia, ele começou a desprezar ele. Voltando para o festival, vemos Will tentando manter distância de seus ataques, mas mesmo assim continua sendo atingido. Will se recusa a lutar contra Sion, mas ele continua a atacar Will até que revide. E vemos o professor Ed dizendo que os vigilantes da torre provavelmente vão ver isso como algo deplorável. E vemos os olheiros, que apesar das notas de Sion, isso está fazendo ele perder seu brilho. E vemos Iris e Rost conversando sobre Will e como ambos admiram tanto ele. Agora vemos Colette tentando alcançar Will para impedir a luta deles, mas Julius vem a atrasando com seus ataques. E sem querer, por causa de Julius, ela acaba pisando em uma armadilha da zona. Então vemos a plateia confusa, pois em todos os lugares da prova tem um Julius. E vemos o Ignal e um Julius se encontrando. Mas ele rapidamente acaba com seu clone, e elogia muito o seu truque. Agora vemos duas moças da facção élfica. A de preto, Filvis, diz que seus semelhantes estão medianos nas suas expectativas. Já a Lefia se pergunta como vai relatar isso a Eleanor. E vemos os amigos de Sion se perguntando por que ele estaria fazendo isso logo no festival. A cena corta, e vemos uma lembrança de Will, sofrendo na mão de outros alunos por não ter como usar magia. Ele diz entender por que Sion não aceita ele, e nem deseja algo tão egoísta assim. E diz que não pode se dar ao luxo de desviar do seu objetivo principal. Voltando para a batalha, Sion o ataca com seu guardião em chamas. Apesar de Will cortá-lo, ele nota que ele tem uma regeneração muito rápida, e conclui que deve atingir seu núcleo de uma vez. Então vemos os olheiros da facção do fogo começando a ter interesse em Sion, e pede para informar Cariote, o magia vender, que as coisas estão boas por ali. De volta à batalha, Will reconhece que Sion ficou mais forte, mas continua se recusando a lutar contra Sion em meio ao festival. Então Sion o pergunta se depois de tanta humilhação não tem raiva o suficiente dele. Will diz que já pensou várias vezes em se vingar dele, mas agora seu objetivo é Julius. Sion o interrompe, dizendo que fica furioso por ver Will indo em frente, mesmo sem ter magia, e não o reconhecendo. Dito isso, Will decide ir com tudo para cima de Sion, já que ele vai reconhecê-lo pelo seu esforço, e vemos Will se preparando para fazer um contra-ataque contra as magias e o guardião de Sion. Ao ver uma brecha, ele avança e corta o núcleo de seu guardião. E no momento final, vemos Colette erguendo uma parede e parando com a batalha de ambos. Ela explica que acertou Julius, mas ele só sumiu de repente. E diz que a culpa dela estar com suas roupas assim é porque Sion decidiu lutar contra Will do nada. E diz a Will que pode ir encontrar Julius, que ela cuidará das coisas por ali. Então Will dá seu casaco para Colette e diz a Sion que lutarão de verdade na próxima vez. A cena corta e vemos Julius e seus amigos chegando primeiro no centro para pegar a coroa. Mas Will logo chega pelos céus, o desafiando para uma batalha. A cena corta e vemos Elfaria na torre, recebendo uma lista de Sarissa. Esta lista fala sobre os alunos de destaque do festival, e vemos que Julius está sendo bem recomendado para ser até mesmo seu sucessor. Voltando para a batalha, vemos Julius falando que é bom Will ter chegado até ali, pois agora pode humilhar ele antes de vencer. E logo, a batalha se inicia, com muita névoa em volta de Will. Apesar de não conseguir ver, ele nos diz que pode sentir e até mesmo localizar seus ataques. Confiante que já sabia a localização de todos, ele realiza um ataque, mas é surpreendido por um quarto tiro, e vemos que ele estava usando seus clones contra Will.
e que eles podem explodir. E assim, Julius congelou Will, e vemos todos surpresos, pois esta magia de clones é uma das artes secretas de Elfaria. Will o pergunta como pode ele estar usando as habilidades dela, e ele apenas diz que é talento natural, que conseguiu aprender apenas estudando, e que nem é tão difícil assim. Will fica furioso e avança contra Julius, mas acaba tendo que lutar contra os 3 clones ao mesmo tempo, mas acaba caindo em uma armadilha de gaiola feita pelos clones, enquanto uma bola de gelo gigante vai em sua direção e o acerta em cheio. Convencido de sua vitória, ele anuncia que provará a todos que é o sucessor de Elfaria, mas vemos o gelo sendo destruído e Will saindo da gaiola. Julius o ataca na mesma hora, mas Will consegue esquivar e derrubar 2 de seus amigos, e diz que sua magia não é tão perfeita quanto a de Elfaria, e que não está dominada, já que precisa de ajuda, assim, revelando que ele estava controlando os clones com a ajuda de seus colegas. E vemos Elfaria dizendo que não quer um sucessor por agora, e sim uma lâmina ao seu lado. E vemos Julius, furioso, atacando Will, mas de nada adianta, pois ele consegue se defender. Logo, vemos vários Julius o atacando de novo. Então, ele nos fala que com sua habilidade de agora, ele só consegue controlar até 4 clones, sem a ajuda de seus amigos, mas fica confiante, porque Will não conseguiria saber qual é o verdadeiro entre eles. E vemos o Will atacando o verdadeiro logo em seguida, e ele nos explica que se essa magia não for controlada com maestria, o frio vaza dos clones, criando um gelo em seus pés. E ele confessa que só conhece a magia tão bem porque era muito próximo de Elfaria e sempre a admirava e aprendia com ela. E diz que por isso conhece todos os pontos fortes e fracos de sua magia. Julius, desesperado, já não sabe mais o que fazer. E Will reconhece que Julius é incrível por conseguir usar a magia de Elfaria, mas o diz que essa magia ela inventou com apenas 2 anos, dando a entender que ele está no mesmo nível de uma criança. Julius fica revoltado com isso e supera seus limites, criando 8 clones agora. Mas Will o diz que isso não é nada, pois Elfaria o atormentava com 10. Todos os clones o atacam, mas ele consegue desviar dos ataques e derrubar os clones sem dificuldades, deixando Julius desesperado a cada clone derrotado. Ele arremessa sua espada no último clone e vai na mão contra Julius, acertando um soco em cheio e derrotando ele. Vemos todos na plateia, surpresos pelo seu desempenho, mas quem realmente ganha a corrida é o Ignal, pegando a coroa enquanto eles estavam lutando entre si. A cena corta para Elfaria, muito triste, dizendo que não queria atormentá-lo quando criança, e sim monopolizá-lo para brincarem juntos, para sempre. De volta ao festival, Sion não entende como Will consegue avançar tanto, mas jura que será o único a derrotá-lo. Então vemos Will e Colette felizes, apesar de não pegarem a coroa. A cena corta e vemos todos os anões e os amigos de Will comemorando sua vitória contra Julius. Um dos anões conforta Will por não ter ganhado a prova totalmente e agradece ele por fazer Julius pedir desculpas. E vemos Julius e seus amigos trabalhando no restaurante para compensar pelo que fizeram aos anões aquele dia. Um tempo depois, vemos que está chegando o tempo onde os alunos têm que explorar as masmorras por uma semana toda. E vemos várias pessoas querendo recrutar Will para o seu grupo nas masmorras. Colette interrompe todos, pensando que Will ficaria bravo com tudo isso. Mas na verdade, ele está muito feliz pelas pessoas o convidando tanto assim. Uma das garotas chega até a pegar na mão de Will o convidando, mas Colette fica com ciúmes e fala que Will já tem planos com ela para o dia seguinte. Agora no quarto de Colette, vemos sua amiga Rose perguntando se ela e Will estão saindo em um encontro, e a diz que ela deve ir bem preparada. Então vemos Will contando a Host que amanhã fará compras com Colette. No dia seguinte, vemos Colette toda arrumada e já considerando isso um encontro. Will a encontra e logo elogia seu visual, deixando ela sem jeito. Então Host chega, do nada, dizendo que irá participar das compras também, e pega Will pela mão para iniciarem as compras. E vemos que ele está fazendo isso para implicar com a Colette. Durante todo o passeio, vemos que Rost e Will estavam juntos o tempo todo, enquanto Colette não conseguia se aproximar de Will. Após se sentarem, Colette pergunta a Will que tipo de relação ele tem com Rost, e até mesmo se ele seria uma mulher. Will fala que eles são apenas amigos desde criança, e ele é um homem, pois tem aquilo, e é até maior que o dele. Então Rost retorna com bebidas para eles, mas ao dizer que iria dividir a mesma bebida com Will, Colette começa a implicar, e fala a Will para ir conversar com os anões para melhorarem sua espada. Enquanto Rost e ela ficam por ali, agora sozinhos, Colette pergunta diretamente a Rost se ele quer algo além da amizade com Will, e Rost a responde que ela está certa e diz que Will ama muito mais ele do que ela, e começam a comparar seus melhores momentos com Will para verem quem tem mais intimidade com ele. Agora vemos Will se encontrando com Liana, a aluna perfeita da academia, o pedindo para a acompanhar. E vemos eles em uma sala, com os melhores alunos, planejando montar um grupo para as masmorras. Apesar de Liana não entender que Will é muito odiado por Sion e Julius, ela começa a explicar que Will pode ser de grande ajuda nas masmorras, mas Sion e Julius se recusam a estar no mesmo grupo que ele, deixando assim apenas o Ignal e Liana concordando com sua participação.
Liana os explica que gostaria muito de juntar todos em um grupo só, pois ela está mirando no seu futuro, onde ela precisa fazer feitos notáveis para não levar sua família a ruínas, e considera que apenas subir na torre é insuficiente e diz mirar em se tornar uma magia Wander se possível. E todos concordam que querem subir na vida como ela, então formarem um grupo com os melhores é o mais certo. Vemos Colette e Rust se encontrando com Will, e ele logo os fala sobre o grupo de Liana. No dia seguinte, vemos o professor de Will explicando o sistema das masmorras para o evento de grupos. Em resumo, os últimos andares serão liberados por tempo limitado, e lá é onde os alunos podem conseguir até 1000 créditos de uma vez só em praxis. Vemos também o professor Ed, dizendo que os alunos correm risco de vida, pois ano passado a academia perdeu 4 alunos nesse evento. Então vemos que Colette irá acompanhar Will também, mas Rust infelizmente não poderá ir além do acampamento, mas o fez muitos itens mágicos e o deseja boa sorte. A hora de se iniciar chega, e nos é explicado que haverá um acampamento seguro em cada andar da masmorra para apoiar os alunos. A cena corta e vemos 2 pessoas dizendo que estão em uma missão secreta para coletar mercadorias, mas os alunos estão os atrapalhando muito. A cena corta e vemos o evento se iniciando. Logo vemos várias formigas vindo para cima do grupo do Will. E vemos como a Liana pode ser muito habilidosa em combates corpo a corpo, apesar de ser um mago. Mais formigas aparecem, porém Will não consegue agir a tempo para derrotar nenhuma, pois todos têm magias muito habilidosas, fazendo assim parecer que Will é um fardo neste grupo. Liana até tenta confortar ele, dizendo que ele será bem útil contra os que valem mais de 5 créditos. Mas ela logo mostra sua falta de confiança, falando que acha que ele será útil. Colette pergunta a Will se ele está bem sendo menosprezado dessa forma pelos outros, dizendo que ele está sendo um fardo. Apesar de tudo, ele tenta se manter positivo, mas continua não conseguindo fazer nada nas batalhas. Após um dia do início do evento, eles decidem parar e descansar. E o Ignal os protege com sua magia ilusória, criando um círculo de fogo para afastar os outros monstros. Will distribui o lanche que eles trouxeram e entrega para todos, mas o Ignal recusa receber diretamente de Will, o mandando deixar no chão para ele, pois não quer correr o risco de tocá-lo acidentalmente. Ele explica que os elfos só permitem contato com aqueles que se consideram dignos. Neste caso, ele considera apenas a Liana neste grupo para este feito. Will, como não quer arrumar briga, diz entender os costumes diferentes. Então, Liana os fala sobre seu plano. Ela está mirando em derrotar o guardião do 10º andar, que vale 110 créditos, e está confiante que esse grupo tem tudo o que é necessário para isso. E logo vemos aqueles caras fazendo a limpa nas criaturas e nos alunos também. Agora, no 10º andar, vemos o grupo de Will estranhando os cadáveres de monstros por todo lugar, já que eles deveriam ser os primeiros ali. E Will nota que não há sinais de uso de magia em um dos cadáveres. Chegando ao local do guardião, eles veem que ele foi morto há pouco tempo. Eles usam o feitiço Buscar para tentar ver se tem mais alguém por ali, mas sem sucesso. Então Will escuta um barulho vindo de cima deles, e logo vemos um monstro os atacando. Will consegue segurar um pouco do ataque, mas de uma forma quase instantânea, o monstro vai para trás de Ignal e o acerta em cheio. Todos tentam usar suas magias, mas o chão desaba com o soco da criatura, e vemos que dá para sentir os tremores de longe. Após a queda, vemos que o Ignal está com seu braço muito ferido, e logo Will fala que este andar está fora do território acadêmico, e vemos todos os alunos separados um dos outros após a queda. Liana explica que esta região do 11º andar se estende até o 15º. Apenas altos magos têm permissão de pisar ali, e precisam se unir rápido, pois os monstros são muito fortes. Então vemos uma lembrança de Ignal, onde ele é dito como uma vergonha para os elfos. Logo ele acorda e Will vem o socorrer, mas ele ainda recusa o toque de Will por ser um sem talento, e diz que pode se cuidar sozinho. Logo, Will nos explica que provavelmente todos têm suas reservas de alimentos e curativos, mas dada as circunstâncias, esses suplementos devem durar apenas 24 horas. Então Will explica ao Ignal que quer procurar pelos outros, pois qualquer resgate com aquela criatura do 11º andar vai demorar muito. E vemos que está acontecendo uma bagunça no 8º andar. Os monstros atacaram o acampamento por completo, e os outros senseis tiveram suas cabeças arrancadas. E eles não fazem ideia da situação dos andares abaixo do 8º. Orkney acha isso tudo muito estranho e começa a pensar se não foi algum tipo de esquema. O professor Ed logo aparece, chamando ele para entrar nas masmorras e resgatar os alunos. Voltando para Will e o Ignal, Will pede a ele que priorize usar ou buscar para ficar atento aos monstros à distância e deixá-los de perto e emboscadas para ele perceber. Assim, trabalhando juntos. O Ignal fica surpreso com a calma de Will nesse cenário, e logo ele explica que teve que pesquisar muito sobre as masmorras, pois é o único modo que ele tem para pegar créditos. Logo, eles percebem monstros por todos os caminhos, sendo forçados a lutar contra eles. O Ignal, observando Will, fica surpreso com seu estilo de combate e acaba se distraindo com a criatura que havia derrubado. Ele não consegue tempo para usar uma magia e usa sua ilusão contra um monstro. Mas de nada adianta, já convencido de sua morte, Will chega para o salvar no último momento. Quando Will vai conversar com o Ignal, vemos ele com um olhar distante, dizendo que é um fracasso total.